O sol ainda não tinha se erguido completamente quando Sofia atravessou os portões da imensa mansão de Arthur. O ar gelado da manhã cortava seu rosto e seus pés, já calejados, pisavam no chão de mármore com um cuidado quase reverencial. A mansão parecia mais imponente a cada dia, suas paredes altas e imaculadas refletiam um mundo distante da realidade de Sofia. Ela tinha visto inúmeras casas de luxo enquanto trabalhava como faxineira, mas nada como aquilo. Era como se a opulência do lugar fosse um lembrete constante de quão distante ela estava daquele universo. Enquanto passava pano no chão da sala principal, Sofia ouviu vozes que vinham do escritório. Arthur, o dono da casa, falava de maneira ríspida com alguém ao telefone. Sua voz, normalmente controlada, estava carregada de tensão. Não era comum ela prestar atenção nas conversas dos patrões, mas algo na forma como Arthur falava fez parar por um momento. Eles estão me cercando. Se isso vazar, eu perco tudo. O que vamos fazer agora? Dizia ele, a voz grave revelando o medo que ela jamais esperava ouvir de um homem tão poderoso. Sofia continuou a limpar, tentando ignorar o que havia escutado. No entanto, algo naquela conversa a perturbou profundamente. Quando Arthur saiu do escritório e passou por ela, seu rosto estava sombrio, marcado por rugas de preocupação. Sofia sentiu um impulso, algo que ia contra seu bom senso, mas era forte demais para ser ignorado. Senhor Arthur, chamou, sua voz quase falhando. Arthur parou, virando-se lentamente. Seus olhos a encararam com impaciência, como se o fato de ela sequer dirigir a palavra a ele fosse uma afronta. Sim, ele respondeu com desdém, claramente impaciente. Desculpe, não é da minha conta, mas ouvi o senhor falando, e quero apenas dizer que às vezes, quando ignoramos os sinais de perigo, as consequências podem ser maiores do que imaginamos, disse ela, escolhendo as palavras com cuidado. Não era seu lugar advertir um homem tão rico e poderoso, mas algo a impulsionava a continuar. Arthur a observou por alguns segundos, e então soltou uma risada seca, quase cruel. Você acha que eu preciso de conselhos de uma faxineira? Perguntou, com os lábios torcidos em um sorriso amargo. Você mal consegue manter sua vida em ordem, e quer me dizer como lidar com a minha? Sofia sentiu o rosto queimar de vergonha, mas não recuou. Só estou dizendo o que eu acho, senhor. Às vezes, as pessoas que menos ouvimos são as que têm algo importante a dizer. Sem esperar uma resposta, ela se afastou, voltando ao trabalho. Arthur permaneceu ali por mais alguns instantes, antes de seguir seu caminho, ignorando-a como sempre fazia. No entanto, Sofia sabia que algo estava para acontecer, algo que mudaria a vida de ambos de maneiras que eles não podiam prever. O caminho de volta para casa era sempre uma lembrança silenciosa das dificuldades que Sofia enfrentava diariamente. A cada passo, as memórias de sua vida pareciam ganhar força. O vento frio da tarde fazia com que ela encolhesse os ombros, apertando o casaco surrado contra o corpo. À medida que as casas luxuosas ficavam para trás, o cenário começava a mudar. Prédios desgastados e ruas mal iluminadas sinalizavam que ela estava voltando à realidade que conhecia tão bem. Sofia tinha crescido em um bairro pobre, cercada pela escassez e por desafios diários. Desde muito jovem, ela assumiu a responsabilidade de sustentar sua família. Sua mãe doente dependia totalmente dela, assim como seus 2 filhos pequenos. Depois que o marido irresponsável desapareceu, deixando-o sem suporte, Sofia se viu sozinha para manter a casa de pé. Apesar do fardo, nunca deixou de lutar. Era essa força interior que a impulsionava a enfrentar os desafios do dia a dia. Aos 16 anos, Sofia sonhava com uma vida diferente, uma vida em que não precisasse carregar o peso do mundo nos ombros. Mas os sonhos foram interrompidos quando seu pai perdeu o emprego, e a pequena renda familiar se esvaiu. Ela teve que abandonar os estudos para trabalhar em fábricas e depois como empregada doméstica. O que restou de seus sonhos foi enterrado sob camadas de deveres e responsabilidades. Mesmo assim, a chama de sua dignidade nunca se apagou. Chegando em casa, Sofia foi recebida pelos abraços calorosos de seus filhos. Apesar da exaustão, aquele era um momento que lhe trazia um breve alívio. Preparou o jantar com o que tinha, mesmo que fosse pouco, e se certificou de que a mãe tomasse os remédios. Enquanto observava seus filhos brincarem com brinquedos improvisados, ela não podia deixar de pensar nas palavras de Arthur. A arrogância dele lhe causava repulsa, mas havia algo mais profundo naquela troca, a percepção de que o mundo dele, por mais rico e distante que fosse, também parecia desmoronar. Ela sabia o que era viver à beira do colapso. Havia uma conexão não dita entre eles, mesmo que ele nunca admitisse. Quando a mãe de Sofia piorou, e os médicos disseram que os tratamentos seriam caros, ela teve que escolher entre manter a casa ou garantir os cuidados adequados.
acabou perdendo quase tudo, ficando apenas com a força de vontade para continuar. Talvez fosse essa dor compartilhada que a fazia sentir uma empatia inexplicável por Arthur, apesar de sua frieza. A vida de Sofia era uma batalha constante. Enquanto limpava casas luxuosas como a de Arthur, não podia deixar de refletir sobre as escolhas que a trouxeram até ali. Mas apesar de tudo, ela se orgulhava de quem havia se tornado. Não era rica em dinheiro, mas era rica em resiliência e dignidade. E naquele dia, ao advertir Arthur, algo dentro dela foi despertado. Talvez pela primeira vez em muito tempo, sentiu que sua voz poderia fazer diferença. Arthur nunca teve que lutar por nada. Tudo em sua vida veio com a facilidade de um estalar de dedos: a mansão, os carros de luxo, os investimentos bem-sucedidos. A herança deixada por seus pais o colocará no topo da pirâmide social, onde parecia inalcançável. Contudo, enquanto se olhava no espelho naquela noite, sentiu pela primeira vez o peso da insegurança. Havia algo na advertência de Sofia que não conseguia tirar da cabeça, mesmo que sua reação inicial tivesse sido de desdém. Ela o havia confrontado, algo que ninguém fazia. Aquilo o incomodava mais do que qualquer coisa. Sentado em seu escritório, cercado por documentos e relatórios, Arthur estava cercado por cifras que pela primeira vez pareciam irrelevantes. Os números que sempre lhe trouxeram uma sensação de controle, agora eram como um lembrete de que algo estava prestes a dar errado. Ele sabia que sua empresa estava à beira de um colapso, mas o que realmente o assustava era o fato de que sua reputação, construída ao longo de anos, poderia desaparecer em questão de dias. O escândalo iminente o paralisava. Quando criança, Arthur fora um garoto solitário. Seus pais, sempre ocupados, não tinham tempo para ele. O dinheiro sempre estava lá, mas o afeto e o apoio não. Ele cresceu aprendendo que a única coisa em que podia confiar era no poder de sua fortuna. Agora parecia que até isso estava escorregando por entre seus dedos. Sua mente voltava constantemente à advertência de Sofia, como se houvesse algo mais profundo por trás das palavras dela. Poderia uma faxineira realmente ter entendido algo que ele, com todo o seu dinheiro e conhecimento, não conseguirá ver? No fundo, Arthur sabia que a arrogância com que tratou Sofia naquela manhã não era apenas por ela ser uma simples empregada. Era um reflexo de sua própria insegurança, da maneira como havia sido ensinado a menosprezar quem estava abaixo dele. Mas agora, ele sentia que de alguma forma, essa atitude só piorava as coisas. O problema com a empresa estava relacionado a algo muito maior do que ele queria admitir. Talvez sua fortuna e poder não fossem suficientes para mantê-lo seguro dessa vez. Nos dias que se seguiram, Arthur tentou seguir sua rotina normalmente, mas a crise continuava a se aproximar como uma sombra. Seus advogados e conselheiros financeiros lhe ofereciam soluções desesperadas, mas nada parecia ser o suficiente para evitar o desastre. Enquanto isso, Sofia continuava vindo para o trabalho silenciosa, mas sempre presente. Havia uma calma em seus movimentos que intrigava Arthur. Como alguém que vive no limite da sobrevivência consegue manter tamanha serenidade? Uma noite, após horas em frente ao computador, sem conseguir resolver o dilema que se apresentava, Arthur se viu parado diante da janela de sua imensa sala de estar, observando o horizonte escuro. Pela primeira vez em anos, sentiu-se pequeno. A mansão, os bens, tudo parecia insignificante diante da possibilidade de perder tudo. Ele percebeu que havia algo que o dinheiro não podia comprar: paz. Sofia, em sua simplicidade, parecia ter mais controle sobre sua vida do que ele. Aquilo o atormentava. Naquela noite, Arthur não conseguiu dormir. O vazio que sentia parecia maior do que qualquer crise financeira. A advertência de Sofia, que inicialmente havia tratado com desprezo, começava a ganhar peso. Talvez ela estivesse certa. E se estivesse, o que ele deveria fazer? Pela primeira vez, Arthur se perguntou se deveria parar de confiar cegamente no poder do dinheiro para resolver seus problemas. A tensão no ar parecia aumentar a cada dia, e Arthur começava a sentir o peso real das consequências. Ele ainda não tinha feito nada em relação à advertência de Sofia, e por algum motivo isso o deixava inquieto. Ela havia plantado uma semente de dúvida que crescia silenciosa no fundo de sua mente. Arthur costumava resolver tudo com dinheiro, mas dessa vez o problema parecia maior do que qualquer cifra poderia cobrir. Havia algo em jogo que ele não conseguia definir. Naquela manhã, as notícias chegaram como uma tempestade. Sua empresa estava no centro de um escândalo de corrupção que ganhava as manchetes dos principais jornais. Seu nome estava sendo arrastado pela lama, e a credibilidade que ele demorou anos para construir desmoronava em questão de horas.
O telefone não parava de tocar, os advogados se amontoavam em sua sala, e todos pareciam ter uma solução mágica que, no fundo, era apenas um paliativo temporário. O caos se instalou, e pela primeira vez Arthur se viu totalmente sem controle. Sofia observava de longe. Mesmo mantendo seu trabalho, notava que a mansão, antes silenciosa e controlada, agora estava repleta de movimentação frenética. Não sabia os detalhes, mas era evidente que Arthur estava em apuros. A arrogância dele ainda era visível em cada ordem que dava aos funcionários e advogados, mas Sofia percebia algo mais profundo: ele estava com medo. O homem inabalável que ela conhecera não parecia mais tão confiante. Algo corroía por dentro, e Sofia sabia exatamente como era essa sensação de impotência. Arthur, por sua vez, começou a perceber que sua fortuna não o protegeria dessa vez. O escândalo era grande demais, e o controle que ele sempre exercera sobre sua vida agora parecia escapar por entre seus dedos. Cada plano de resgate proposto por seus conselheiros financeiros falhava. Ele estava no centro de uma tempestade, e o peso da queda iminente o sufocava. Naquela noite, enquanto revisava os papéis de sua empresa, percebeu que a destruição era inevitável. Tudo que ele construíra estava prestes a ruir. Foi então que, em um momento de fraqueza, ele pensou novamente em Sofia. A advertência dela, que inicialmente havia tratado com tanto desprezo, agora ecoava em sua mente. O que ela quis dizer com aquilo? Seria possível que ela tivesse percebido algo que ele não viu? Ele, com todos os seus recursos e poder, agora se via à mercê de um destino que não conseguia controlar. Pela primeira vez em muito tempo, Arthur se sentiu vulnerável, e isso levou a considerar o que jamais pensaria: talvez ele precisasse ouvir alguém além de si mesmo. No dia seguinte, com o caos ainda se desenrolando ao seu redor, Arthur tomou uma decisão que o surpreendeu. Caminhou até a ala de serviços da casa, onde Sofia trabalhava. Ela não esperava vê-lo ali, e ficou surpresa quando ele entrou no cômodo sem aviso. A expressão no rosto de Arthur era diferente, não havia arrogância ou desprezo. Ele parecia cansado, mas mais do que isso, parecia perdido. Sofia, começou ele, hesitante. Eu queria entender. O que você quis dizer naquele dia? Quando você falou sobre perigo, o que você viu? Sofia, acostumada a ver Arthur como uma figura inatingível, não esperava que ele a procurasse. Sentiu-se estranhamente desconfortável com sua presença, mas ao mesmo tempo percebeu que algo nele havia mudado. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, senhor, ela respondeu calmamente. Mas às vezes, quando a gente finge não ver o que está bem diante dos nossos olhos, o preço a pagar é muito alto. Eu senti que havia algo errado e que o senhor não estava enxergando. Arthur a encarou em silêncio. Por um momento, sentiu-se pequeno diante da mulher que ele sempre tratara como invisível. Sofia não era apenas uma faxineira, havia algo nela que o intrigava, uma força silenciosa que ele não compreendia. Aquela conversa plantou uma dúvida que cresceria ainda mais, e pela primeira vez, Arthur considerou que talvez houvesse verdades que o dinheiro não comprava. Arthur voltou para o escritório, mas, desta vez, algo dentro dele havia mudado. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente como uma verdade que ele se recusava a admitir. Sentou-se diante da mesa cheia de papéis, mas, em vez de se concentrar nos números e estratégias de contenção, ele pensava no que realmente estava em jogo. Sofia, uma mulher simples com uma vida tão diferente da sua, enxergava algo que ele, com todo o seu poder e influência, não via. Era como se o abismo entre seus mundos tivesse começado a se estreitar. Enquanto as horas passavam, Arthur observava de longe a movimentação dos advogados e executivos que trabalhavam incansavelmente para tentar salvar sua empresa. Eles eram um reflexo de seu velho eu, sempre em busca de uma solução financeira, sempre tentando controlar o incontrolável. Mas pela primeira vez, Arthur começou a questionar se o dinheiro realmente poderia resolver tudo. E se Sofia estivesse certa? E se a destruição que ele temia fosse uma consequência inevitável de escolhas mal feitas, de uma cegueira deliberada? Enquanto isso, Sofia voltava para sua rotina. Não imaginava que suas palavras tivessem causado algum impacto real em Arthur. Continuava seu trabalho como sempre fazia, tentando equilibrar as responsabilidades de casa e a saúde debilitada da mãe. A cada dia sentia o peso de sua vida mais intensamente, mas havia algo nela que nunca a deixava desistir. Talvez fosse essa resiliência que Arthur tanto invejava mesmo sem perceber. Sofia sabia que o dinheiro trazia conforto, mas também entendia, melhor do que ninguém, que a vida é feita de muito mais do que bens materiais. O telefone de Arthur tocou, interrompendo seus pensamentos.
Do outro lado da linha, estava um dos principais investidores da empresa, furioso com o escândalo e ameaçando retirar o apoio financeiro. Arthur tentou apaziguar a situação, mas pela primeira vez sua confiança parecia se esvair. Desligou o telefone com uma sensação de derrota que nunca antes experimentara. Sentiu-se vulnerável, como se todo o seu império estivesse prestes a desmoronar. Ao anoitecer, Arthur se viu mais uma vez parado em frente à janela de sua sala de estar, observando as luzes da cidade à distância. Aquele horizonte que sempre lhe trouxera uma sensação de poder e controle, agora parecia distante e frio. Ele, o homem que sempre teve tudo ao alcance das mãos, agora se sentia vazio. Tudo o que havia construído estava ameaçado, e não era apenas o dinheiro. Era sua reputação, seu legado, sua própria identidade. E isso o assustava mais do que qualquer cifra perdida. No entanto, mesmo diante de todo esse caos, havia algo que ele não conseguia ignorar: a voz de Sofia. De alguma forma, a simplicidade daquela mulher e a profundidade de sua observação haviam penetrado em sua armadura. Arthur começou a se perguntar se estava vivendo da maneira certa, se as escolhas que fez ao longo dos anos foram de fato as melhores. Pela primeira vez em décadas, ele refletia sobre a vida além dos números e do poder. No dia seguinte, Arthur decidiu caminhar pela mansão. Era algo que raramente fazia, pois costumava passar o tempo confinado em seu escritório ou em reuniões. Ao caminhar pelos corredores silenciosos, observou os detalhes da casa que nunca antes notara. As obras de arte, os móveis luxuosos, os enormes lustres, tudo parecia agora insignificante. Cada peça de luxo que outrora o orgulhava agora era um lembrete de sua superficialidade. Havia uma tristeza nos olhos de Arthur que ninguém, exceto Sofia, parecia enxergar. Quando ele a viu limpando o grande salão, hesitou por um momento. Era um homem orgulhoso, acostumado a resolver tudo por si mesmo. Mas naquele instante, algo dentro dele quebrou. Arthur sabia que de alguma forma precisava de Sofia, ou ao menos do que ela representava. Uma visão diferente, uma verdade que ele não conseguia alcançar sozinho. Sofia, ele chamou com uma voz mais suave do que de costume. Ela se virou surpresa por ele estar ali novamente. Senhor, respondeu, esperando por mais uma ordem, mas o olhar dele estava diferente. Havia uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto antes. Você falou sobre sinais de perigo, e eu acho que estou começando a entender, mas não sei o que fazer, admitiu Arthur, quase num sussurro. Era uma confissão difícil para alguém tão poderoso, mas naquele momento ele não conseguia mais manter a fachada de indiferença. Sofia o encarou por alguns segundos, tentando entender o que ele estava realmente pedindo. E então, com a calma que lhe era característica, respondeu: às vezes, a única coisa que podemos fazer é aceitar que não temos controle sobre tudo, e parar de lutar contra isso. As palavras dela, tão simples, atingiram Arthur como uma revelação. Talvez ele estivesse tentando controlar o incontrolável há tanto tempo que havia se esquecido do que realmente importava. Aquilo que Sofia dizia não era sobre negócios, mas sobre vida. E pela primeira vez, Arthur se permitiu refletir sobre o que realmente significava perder. Arthur passou a noite em claro, refletindo sobre as palavras de Sofia. Era estranho como, em poucos dias, a vida que ele conhecia havia desmoronado e, ao mesmo tempo, algo novo começava a se formar em sua mente. Sentia-se pequeno diante da grandiosidade dos problemas, mas, de alguma forma, também se sentia mais humano. Pela primeira vez em muitos anos, Arthur começou a enxergar além dos números, além das posses. Começava a ver as pessoas ao seu redor, suas histórias e o impacto que suas escolhas tinham sobre elas. A manhã seguinte trouxe uma calmaria incomum. A rotina na mansão prosseguia, mas Arthur estava diferente. Ao invés de se trancar no escritório para lutar contra a tempestade que se formava lá fora, ele optou por caminhar até a cozinha, onde Sofia, como de costume, preparava o café para os demais funcionários. Ela olhou para ele com surpresa, sem saber ao certo como reagir à sua presença. O Arthur que ela conhecia não era do tipo que frequentava os espaços de serviço da casa. Sofia, ele começou, em um tom que já não carregava a habitual frieza: eu preciso falar com você novamente. Sobre o que conversamos ontem, preciso entender como seguir em frente. Sinto que estou perdido. A sinceridade em sua voz fez Sofia parar o que estava fazendo. Ela nunca imaginou que um homem como Arthur, com todo o seu poder, pudesse se sentir tão vulnerável. Ela o observou por um instante, pensando nas palavras certas para usar. Sofia sabia que a vida é composta de escolhas, e que muitas vezes essas escolhas levam a resultados imprevisíveis, mas uma coisa ela havia aprendido em sua trajetória: ignorar os sinais, os avisos que a vida dá, sempre traz consequências. Perdido, senhor? Ela repetiu calmamente.
Acho que todos nós nos sentimos assim em algum momento. A diferença é o que fazemos com esse sentimento. Às vezes a melhor coisa a fazer é parar de lutar contra o que não podemos controlar. Nem tudo pode ser resolvido com dinheiro ou poder. Arthur ouviu atentamente. Ele, que sempre acreditara que o dinheiro era a resposta para tudo, começava a perceber o quanto estava enganado. As palavras de Sofia, tão simples e diretas, tinham uma sabedoria que ele não encontrava em seus consultores ou advogados. Havia algo nela que o fazia querer ouvir mais, entender mais sobre como alguém com tão pouco podia ter uma visão tão clara da vida. Os dias que se seguiram foram de pura incerteza. A mídia continuava a explorar o escândalo da empresa de Arthur, e os investidores ameaçavam recuar. Em qualquer outro momento, Arthur teria sido consumido pela pressão, mas algo dentro dele havia mudado. Ele não sabia como consertar tudo, mas sabia que precisava começar a lidar com as coisas de forma diferente. Pela primeira vez, estava disposto a ouvir mais do que falar, a considerar outras perspectivas além da sua. Sofia, por outro lado, continuava sua rotina na mansão, mas não podia deixar de notar as mudanças sutis no comportamento de Arthur. Ele, que antes mal a reconhecia, agora parecia genuinamente interessado em ouvi-la. Havia algo diferente em seus olhos, como se ele estivesse, de alguma forma, despertando de um longo sono. Sofia sabia que não poderia resolver os problemas dele, mas sentia que suas palavras haviam plantado uma semente. Algo estava crescendo dentro de Arthur, algo que nem ele mesmo compreendia completamente. Certa tarde, enquanto Sofia terminava de limpar os últimos cômodos da casa, Arthur a chamou para uma conversa mais longa. Sentado à mesa da sala de jantar, ele a convidou a se sentar também. Sofia hesitou, mas aceitou o convite. Eu sei que isso pode parecer estranho, ele começou, mas nos últimos dias tenho pensado muito nas suas palavras. E percebi que nunca perguntei sobre a sua história. Quem é você, Sofia? Como você conseguiu lidar com tudo isso e ainda manter essa calma? Sofia respirou fundo. Falar sobre seu passado não era algo que ela fazia com frequência, mas algo em Arthur a fazia sentir que talvez ele estivesse pronto para ouvir. Minha vida nunca foi fácil, senhor. Desde que me lembro, sempre tive que lutar. Meu pai perdeu o emprego quando eu era adolescente. Minha mãe adoeceu e eu precisei abandonar os estudos para cuidar da minha família. Já passei fome, já perdi pessoas que amava, mas aprendi que algumas coisas estão além do nosso controle. A vida nem sempre é justa, mas a gente continua. Eu nunca tive dinheiro, mas tive a força para seguir em frente. Arthur ficou em silêncio por um momento. A história de Sofia o tocava de uma maneira que ele não esperava. Ele, que sempre valorizou tanto o sucesso financeiro, agora se via diante de alguém que havia enfrentado lutas muito maiores e ainda assim mantinha a dignidade intacta. Ele percebeu que o verdadeiro valor da vida não estava em quantos dígitos havia em sua conta bancária, mas em como lidava com os desafios que o destino colocava em seu caminho. Eu não sei como você faz isso, ele disse, com honestidade. Você passou por tanta coisa e ainda está aqui forte. E eu, com tudo que tenho, sinto que estou perdendo o controle de tudo. Sofia sorriu, um sorriso suave, cheio de compreensão. Senhor, a verdadeira força não vem do que temos, mas do que aprendemos ao longo do caminho. Talvez seja a hora de você aprender algo novo sobre si mesmo. Aquelas palavras atingiram Arthur com a força de uma revelação. Talvez ele estivesse no meio de uma das maiores lições de sua vida, e Sofia, com sua simplicidade e sabedoria, era quem o guiava por esse caminho. Arthur mal conseguia dormir naquela noite. As palavras de Sofia reverberavam em sua mente como ecos de uma verdade que ele sempre tentou ignorar. A ideia de que sua força não estava nos bens que acumulou, mas nas lições que evitou aprender, era devastadora. Pela primeira vez, sentiu o vazio por trás de suas posses. Era como se, ao longo de sua vida, ele tivesse construído um castelo de cartas que começava a ruir sob o peso das escolhas que havia feito. Sofia, sem nenhum luxo, enfrentava a vida com mais resiliência do que ele jamais imaginara ser possível. Na manhã seguinte, a imprensa continuava a bombardear a reputação de Arthur. Manchetes sensacionalistas dominavam as redes sociais, espalhando rumores sobre sua suposta responsabilidade no escândalo. Seus advogados, desesperados, corriam contra o tempo para abafar o impacto. Era uma corrida contra o inevitável, e Arthur sabia que não importava quantas medidas tomasse, sua imagem já estava profundamente manchada. Sentiu-se impotente. As ações da empresa despencavam, e parecia que cada decisão tomada só aprofundava a crise. No meio de toda essa confusão, Arthur decidiu mudar a abordagem. Sentia que precisava de uma nova perspectiva, e isso não viria dos consultores que o cercavam.
Ele queria fugir, ainda que por alguns momentos, da turbulência que se instalara em sua vida. Era como se tudo ao seu redor estivesse em chamas e ele, pela primeira vez, estivesse tentando entender o que poderia ser salvo dessas ruínas. Por mais inesperado que fosse, ele sabia a quem recorrer. Sofia, como de costume, estava concentrada em seu trabalho. Mas, ao contrário de outros dias, ela notou que Arthur se aproximava novamente. Não era comum que ele viesse até ela, especialmente com frequência. Estava claro que algo em Arthur havia mudado, e Sofia, com sua sabedoria silenciosa, podia perceber que ele estava mais vulnerável do que nunca. Desta vez, porém, ele não parecia apenas buscar conselhos. Ele queria entender algo mais profundo. Sofia, ele começou com uma voz que agora carregava menos arrogância e mais humildade. Eu não sei mais o que fazer. Tudo o que construí está desmoronando, e sinto que não tenho mais o controle. Como você lida com isso? Como aceita as coisas que não pode mudar? Ela olhou para ele com uma leveza que contrastava com a seriedade de sua pergunta. Para Sofia, a vida sempre fora uma série de desafios incontroláveis. E ela havia aprendido cedo que a única coisa que realmente controlava era sua própria reação a esses desafios. Senhor, o Senhor não pode mudar o que já aconteceu, mas pode escolher o que vai fazer daqui em diante. Lidar com o imprevisível é aprender a confiar que mesmo nas piores tempestades, sempre há uma maneira de continuar. Arthur ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo aquelas palavras. Ele sempre pensou que o sucesso significava controle absoluto, mas agora começava a entender que em sua busca incansável pelo controle, havia perdido algo muito mais valioso, a capacidade de aceitar as incertezas da vida. Havia uma liberdade naquela aceitação que ele nunca tinha experimentado antes. Uma liberdade que Sofia conhecia muito bem, pois era a base de sua sobrevivência. Você acha que ainda há algo que eu possa salvar? Arthur perguntou, a voz quase se quebrando. Ele se referia à sua empresa, à sua reputação, mas também a algo maior, sua própria identidade. Sofia respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Senhor, não sei o que o futuro reserva para sua empresa, mas o que importa é como o Senhor escolhe agir daqui para frente. O Senhor pode salvar a si mesmo, se aprender com tudo isso. Aquilo tocou Arthur profundamente. Pela primeira vez, ele percebeu que talvez essa crise fosse uma oportunidade. Uma chance de reconstruir, não apenas sua empresa, mas sua própria vida. E Sofia, com toda sua simplicidade, havia se tornado o catalisador dessa transformação. Não era mais apenas sobre negócios ou riqueza. Era sobre quem ele se tornaria após o fim dessa tempestade. No decorrer dos dias, Arthur começou a implementar mudanças. Não eram grandes ações públicas, como as que seus advogados sugeriam, mas pequenas alterações em sua maneira de lidar com as pessoas ao seu redor. Começou a escutar mais, a observar com mais atenção. Percebia os erros que cometeu ao longo dos anos, as pessoas que ignorou, as vidas que afetou sem sequer pensar nas consequências. A transformação de Arthur não passou despercebida. Os funcionários que antes o viam como uma figura distante e inatingível, agora notavam um homem mais acessível, mais humano. As pessoas na empresa começaram a perceber que ele estava disposto a fazer sacrifícios que antes pareceriam impensáveis. Ele começou a cortar gastos desnecessários, a vender luxos que antes considerava indispensáveis. Mas mais importante, ele começou a mudar internamente. Certa tarde, Arthur chamou uma reunião com os principais executivos da empresa. Em vez de seguir as recomendações dos advogados e tentar esconder os erros que haviam sido cometidos, ele decidiu assumir a responsabilidade pelos problemas. Surpreendeu a todos ao admitir falhas, pedir desculpas e prometer que mudanças reais seriam feitas. Foi um momento de vulnerabilidade que ninguém esperava de Arthur, mas que de alguma forma, começou a restaurar a confiança que seus funcionários e parceiros de negócios tinham nele. Sofia observava tudo de longe. Ela não era parte do mundo corporativo de Arthur, mas sabia que ele estava tentando fazer as coisas de maneira diferente. E de certa forma, sentia-se orgulhosa por ele ter encontrado forças para fazer isso. Mesmo que sua própria vida continuasse cheia de dificuldades, ela sabia que havia ajudado alguém a enxergar além do materialismo e do poder. Naquela noite, enquanto o silêncio tomava conta da mansão, Arthur caminhou até o jardim, olhando para as estrelas no céu. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu uma paz interior. Não sabia se sua empresa sobreviveria ao escândalo, mas sabia que de uma forma ou de outra, ele sobreviveria. Sofia estava certa. O verdadeiro valor da vida não estava no controle que ele exercia sobre as coisas, mas na capacidade de aprender, de mudar, de aceitar o que não pode ser mudado.
Arthur se sentou em um dos bancos do jardim, respirando fundo, e permitiu que a calmaria da noite o envolvesse. Ele ainda tinha muito a aprender, mas agora, ao menos, estava disposto a seguir em frente com um novo olhar sobre o mundo. Arthur acordou no dia seguinte sentindo algo que não experimentava há anos: leveza. Embora a tempestade em torno de sua vida ainda estivesse presente, ele começava a enxergar o horizonte com mais clareza. As conversas com Sofia e suas próprias reflexões haviam acendido uma chama dentro dele. Era como se finalmente entendesse que a vida não se resumia aos negócios ou ao sucesso financeiro. Existiam nuances, camadas que ele havia ignorado por muito tempo. Naquele dia, enquanto revisava alguns documentos em seu escritório, Arthur deparou-se com uma carta antiga, esquecida em uma gaveta. Era de seu pai. Ele nunca teve uma relação fácil com o velho homem, alguém que acreditava que o sucesso era medido pelo quanto se acumulava. Arthur, influenciado por essa visão, dedicou sua vida a seguir esses passos. A carta, escrita anos antes da morte de seu pai, continha conselhos que ele, na época, ignorou. Filho, a vida é feita de escolhas, e as consequências delas muitas vezes são imprevisíveis. Cuidado para não perder de vista o que realmente importa. As palavras agora ressoavam de uma maneira completamente diferente. Na juventude, Arthur desprezava qualquer lição emocional. Para ele, o mundo era simples: dinheiro, poder e controle. Mas agora, à medida que envelhecia, ele começava a perceber a sabedoria nas palavras de seu pai. Guardou a carta no bolso e decidiu sair da mansão. Precisava se reconectar com seu passado. Dirigiu até um bairro simples, onde havia passado sua infância. O local, embora decadente, ainda mantinha algumas das lojas e casas que ele lembrava. O cheiro de comida caseira que emanava das padarias locais, os risos de crianças correndo pelas ruas, tudo parecia tão distante de sua vida atual, mas ao mesmo tempo tão familiar. Era como se, ao pisar ali, ele fosse lembrado da pessoa que havia sido antes de ser consumido pela ganância e pelo desejo de sucesso. Arthur caminhou até uma pequena casa, a qual mal prestava atenção nas últimas vezes que passou por ali. A casa de sua mãe, onde ele crescerá, agora estava abandonada e mal cuidada. Uma camada de poeira cobria as janelas, e o jardim outrora florido estava coberto de mato. Ele parou na frente da casa por um momento, refletindo sobre todas as memórias que aquele lugar guardava. Foi ali que ele aprendeu o valor do trabalho, da honestidade e do amor, lições que havia esquecido em sua jornada para o topo. Ele se aproximou da porta e, ao girar a maçaneta, sentiu uma onda de emoções tomar conta de si. A casa estava vazia, claro, mas as paredes pareciam sussurrar histórias que ele tentava enterrar. A cozinha ainda tinha o velho fogão enferrujado onde sua mãe costumava preparar as refeições, e a sala de estar, com os móveis envelhecidos, mantinha o cheiro inconfundível de madeira antiga. Arthur sentiu uma saudade profunda de uma época mais simples, em que os problemas não envolviam milhões de dólares ou escândalos mediáticos, mas sim as pequenas dificuldades do cotidiano. Enquanto caminhava pela casa, viu uma fotografia emoldurada, meio coberta por poeira, de sua mãe sorrindo com ele no colo. A imagem congelava um tempo em que tudo parecia mais claro. Naquele instante, Arthur percebeu que, em sua busca incessante por poder e status, ele havia se afastado de sua essência, de quem realmente era. Havia sacrificado sua humanidade em troca de uma armadura de sucesso. Sofia, com sua humildade habitual, respondeu: "Senhor Arthur, eu só disse o que estava no meu coração. O Senhor é quem fez as mudanças." Arthur sorriu, mas insistiu: "Eu sei disso. Mas ainda assim, sem você, eu poderia nunca ter enxergado. Você não é apenas uma faxineira, Sofia. Você tem uma sabedoria que vai além do que qualquer livro ou experiência de negócios pode ensinar. Por isso quero que saiba que é sempre bem-vinda aqui, não apenas como funcionária, mas como amiga." Sofia ficou emocionada, embora tentasse disfarçar. Ela sabia que as palavras de Arthur vinham de um lugar genuíno, e isso significava mais para ela do que qualquer promoção ou recompensa financeira poderia significar. Para Sofia, saber que ela havia contribuído para a transformação de uma pessoa como Arthur era o suficiente. Naquela mesma semana, algo inesperado aconteceu. O processo judicial contra Arthur foi encerrado. As provas que o envolviam no esquema fraudulento não eram suficientes para incriminá-lo diretamente, e graças ao novo comportamento adotado por ele, sua imagem pública começava a ser restaurada. Muitos dos grandes investidores voltaram a confiar em sua liderança, e lentamente a empresa começou a se reerguer. Mas mais do que a restauração de sua carreira, Arthur sentiu que sua maior vitória foi interna.
Ele havia recuperado algo que pensou ter perdido para sempre: a capacidade de se reconectar com as pessoas e com ele mesmo. Não era mais o homem arrogante que acreditava que o mundo girava ao redor de sua fortuna. Agora, ele compreendia que o verdadeiro valor de sua vida estava nas relações que construía e nas escolhas que fazia quando ninguém estava olhando. Naquela noite, enquanto caminhava pelo jardim da mansão, Arthur parou para refletir. O que antes era um local de solidão, agora parecia cheio de possibilidades. Ele olhou para o céu estrelado, respirou profundamente e sorriu, sentindo-se em paz pela primeira vez em muito tempo. O som do portão da frente interrompeu seus pensamentos. Um carro de luxo entrou na propriedade e Arthur, intrigado, foi até lá. Ao abrir a porta, viu que não era um cliente nem um amigo. Dentro do carro, o envelope estava no banco do passageiro com um bilhete. Para quem entendeu o verdadeiro valor da vida. Arthur abriu o envelope e encontrou um cheque com uma quantia substancial, além de uma carta. Era de um dos investidores com quem ele havia rompido relações no passado, um homem que acreditava que Arthur havia se corrompido pelo poder. A carta dizia: "Vejo que você mudou, e é por isso que estou de volta." Segurando o cheque, Arthur percebeu que, embora o dinheiro fosse um retorno ao sucesso financeiro, não era isso que realmente importava. O valor daquele gesto estava na confiança restaurada, nas pontes que ele havia começado a reconstruir, e acima de tudo na compreensão de que o sucesso verdadeiro não era medido pelo que ele possuía, mas por quem ele se tornava ao longo da jornada. Com a carta nas mãos, Arthur sentiu que finalmente havia completado o ciclo de sua transformação. Ele olhou para a mansão, para a vida que agora era sua, e percebeu que o futuro, antes incerto e ameaçador, agora parecia cheio de promessas. E dessa vez, ele estava pronto para enfrentá-lo.